Bom, voltando aqui então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora das éguas gestantes. Nessa tabela aqui, exigências nutricionais diárias de éguas gestantes até o final da gestação. Então, peguei uma égua de peso vivo de 500 quilos, de acordo com a NRC. Bom, nessa primeira coluna aqui, ó, é a gestação até o final. Então, eu tenho menos de 5 meses até os 11 meses, que seria aquele momento em que vai acontecer o parto. Na segunda coluna, o peso vivo, a mesma égua. Aqui, o ganho médio diário, ou seja, se esse animal está ganhando peso durante a gestação, em quilos por dia. Então aqui seria, na verdade, em gramas, de 140 até 650 no final da gestação. A exigência de energia também aumenta ao longo da gestação, de proteína também aumenta, consequentemente na mesma proporção de lisina. Cálcio também para a produção fetal, para calcificação, ossificação do feto, assim como o fósforo. Então, só para chamar a atenção aqui que o quê? À medida que a gestação vai evoluindo, as exigências nutricionais vão aumentando. Então, toda vez que eu mantenho a mesma dieta do início ao fim, o que eu posso estar, o que pode estar acontecendo? Posso acabar tendo a única opção que essa égua vai ter é ou de mobilizar a reserva para poder compensar essa diferença, ou ela vai acabar emagrecendo até o final da gestação. Bom, nos últimos 3 meses, eu tenho um crescimento do feto de cerca de 500 gramas por dia. Então, no 10º mês, ocorre a maior deposição de minerais no feto. Então, se a gente for pensar nesse período gestacional, o terço final seria o mais importante ou o mais expressivo em termos de aumento de exigências nutricionais para a mãe. Se eu não puder fazer uma dieta para cada terço da gestação, eu deveria me preocupar em fazer uma dieta para o último trimestre da gestação. Essa dieta tem que ser equilibrada e, normalmente, quando ela não é equilibrada, ela pode até levar a problemas ortopédicos nos potros recém-nascidos. Então, se eu faço uma dieta equilibrada, eu acabo não favorecendo esse tipo de problema. Então, aqui é um gráfico, só para uma figura para a gente ilustrar isso, que eu tenho o peso do feto e os meses de gestação, mostrando que até o 8º mês de gestação, eu tenho um crescimento ou um ganho de peso fetal bem pequeno. E a partir do 8º mês, esse ganho é quase que exponencial. Então, atentar sempre para esse último trimestre da gestação, que ele seria o mais importante em termos de aumento de exigência, de modificação ou de tomar alguma decisão no manejo nutricional. Só para a gente ter um número na cabeça, o consumo dessas éguas também muda. Muito em porcentagem do peso vivo. Então, na primeira coluna aqui, eu tenho a condição da égua, se ela está em início de gestação ou final da gestação. Aqui, o consumo de forragem em função do peso vivo. E aqui, o consumo de concentrado. E, por fim, o consumo total. Então, eu tenho, por exemplo, em início de gestação, uma égua que come de 1,5% a 2% do peso vivo de forragem. E no final da gestação, ela está comendo de 1 a 1,5. Por quê? Porque ela precisa necessariamente comer mais concentrado do que essa égua em início de gestação. Uma vez que, se os consumos, nós estamos falando do mesmo animal e o consumo é muito parecido, essa égua daqui precisa de uma densidade energética maior. Ou essa égua em final de gestação precisa de uma densidade energética maior na dieta. Tá? Então eu preciso fornecer o concentrado no final da gestação para suprir essa demanda, principalmente energética, de minerais e de proteínas, e pelo menos uma adaptação de 7 a 10 dias. E aí não vale só para aqui não, para qualquer mudança de dieta, para qualquer mudança de manejo, eu tenho que tentar fazer essa mudança de forma mais gradual possível. Bom, passando essa parte das éguas gestantes, vamos imaginar que essa égua pariu e vamos ver as diferenças de exigências nutricionais para as éguas lactantes. Então aqui nessa tabela, exigências nutricionais diárias de éguas lactantes até 6 meses de lactação. Então para a mesma égua de 500 kg de peso vivo. Então aqui na primeira coluna, do parto até os 6 meses de lactação, a mesma égua com os 500 kg de peso vivo. E aí aqui nessa terceira coluna a gente tem a produção de leite por dia, que ela começa um pouco maior no primeiro mês de lactação e depois ela vem diminuindo até o 6º mês, onde a gente já tem um valor bem menor
quase próximo da metade aí do que ela estaria produzindo nesse primeiro mês de lactação. Bom, se a produção de leite diminui, consequentemente a exigência de energia para produzir esse leite também vai diminuindo. A partir do momento em que essa quantidade é menor, a exigência de energia diminui. Consequentemente, a de proteína também diminui. Lembra o que tem no leite? Tem gordura, que é uma fonte expressiva de energia que a égua tem que produzir ao produzir o leite, e tem proteína também. Então, se a minha produção, ou a produção de leite da égua está diminuindo, a exigência de energia e de proteína também vai diminuir. Consequentemente, a lisina também diminui, porque ela é em função da proteína, e cada vez que a égua está produzindo menos leite, menos minerais estão sendo drenados para a produção de leite. Então, a exigência de minerais também vai diminuir. Bom, caso eu mantenha essa égua com a dieta do primeiro mês até o final, até os 6 meses, provavelmente essa égua vai ganhar condição corporal ou vai engordar. Bom, só para a gente ter uma ideia na cabeça aqui também, o consumo em função do peso vivo. A égua no início de lactação e no final da lactação, vamos pensar na mesma égua e o consumo muito próximo. No início, ela vai ter um consumo de 1 a 2% do peso vivo de forragem e de 1 a 2% de concentrado. Então aqui chegando numa média de 2 a 3% do peso vivo de consumo. Ao passo que no final da lactação, quando a exigência desse animal já diminuiu, ou seja, eu posso trabalhar com a dieta menos densa energeticamente, o consumo de forragem vai ser em função do peso vivo muito semelhante ao do início da lactação, mas o consumo de concentrado pode diminuir. Por quê? Porque eu já preciso de menos aporte de energia para poder fechar a exigência desse animal. Então, éguas de alta produção podem necessitar de cerca de 1,75% a 2% do peso vivo em concentrado. Nós estamos falando que, dependendo da produção de leite dessa égua, ela vai precisar de mais concentrado para poder fechar essa exigência de energia, de proteína e de minerais. Por quê? Porque só a forragem não vai conseguir suprir essa demanda energética para a produção de leite. Então, lembrar que em éguas lactantes, essa variação de exigência vai ser muito em função da produção de leite. Ah, como é que eu vou saber isso na prática? Bom, se sua égua conhecidamente é produtora de leite ou tem essa característica genética de produzir mais leite, acompanhe a condição corporal dela. Se ela estiver emagrecendo ao longo do amamentar, ao longo da lactação, aí você pode tentar corrigir isso ou tomar essa decisão no seu manejo nutricional de aumentar um pouco o aporte de energia para esse animal. Nós vamos ver um pouco mais para frente, de forma mais detalhada, como que eu vou utilizar essa condição corporal para poder monitorar o manejo nutricional e tomar decisões baseadas nisso. Bom, e no caso de éguas vazias, que não passaram gestantes para a próxima estação de monta, o que eu posso fazer? O que a gente chama de flushing. O que é isso? Eu posso aumentar a ingestão de energia em 20% a 25% até 30%, aproximadamente 3 semanas antes da estação de monta. Por quê? Porque eu dou um aporte imediato de energia e estimulo essa égua a ciclar e a ovular, resultando então no aumento da possibilidade de uma gestação nessa próxima estação de monta. E aí aqui a regra que vale é manter uma condição corporal adequada. Por quê? Se eu conseguir manter essa condição corporal adequada, eu consigo fazer com que minhas éguas entrem em ciclicidade, entrem na fisiologia reprodutiva sem maiores dificuldades, a não ser por algum problema patológico. Mas se esse problema for nutricional, se for uma questão de escassez de alimento ou baixa qualidade de alimento, aí eu consigo corrigir e manter esses animais numa condição corporal desejável. Bom, a outra categoria, pessoal, é a de animais em crescimento. Então, nessa tabela aqui, exigências nutricionais diárias de animais em crescimento de 4 até 24 meses. Então, nós estamos falando de um potro com 4 até 2 anos de idade. 4 meses até 2 anos de idade. E aí, tomando como referência o peso adulto de 500 quilos, de acordo com a NRC. Então, com 4 meses, esse potro tem 168 quilos. E à medida que ele vai envelhecendo, ele vai tendo um ganho diário até chegar nos 24 meses com 429 quilos. Esse é o dado que o NRC traz para a gente.
E aí vamos pensar aqui que com 24 meses ele ainda não é adulto, porque o adulto é com 500 quilos. Bom, à medida que a gente vai pensando em aumento da idade, a eficiência de ganho de peso vai diminuindo. Então, esse animal, quanto mais jovem ele for, maior é a sua eficiência biológica, maior é a sua eficiência de ganho de peso. Então, por exemplo, nós estamos falando de um animal com 4 meses que ganha 800 gramas por dia, com um animal com 24 meses que ganha 180. Tá? E a exigência de energia, ó, para vocês verem como é que ela vai aumentando aqui. Ó. Então, eu estou falando que um animal com menor exigência de nutriente ganha mais peso, ou tem maior ganho médio diário. Por isso que a gente fala que um animal mais jovem tem maior eficiência biológica, ele consegue ganhar mais peso comendo menos. Bom, então se essa exigência vai diminuindo com o avançar da idade, eu preciso ir fazendo as correções necessárias para evitar problemas de desvio de aprumo, para evitar problemas de distúrbios, caso esses animais aqui sejam superalimentados, principalmente quando mais jovens. E aí pensar que se essa exigência vai aumentando, obviamente o consumo aqui também vai aumentando, então eu preciso manter essas dietas formuladas para cada categoria. Bom, posso fazer uma categoria a cada 6 meses, por exemplo? Posso, vou trabalhar com valor médio entre esses dois aqui, de 4 e 6, por exemplo, ou de desmamados, recém-desmamados, entre 6 e 12, entre 12 e 18 e entre 18 e 24. Então a cada 6 meses, por exemplo, eu tenho lotes que eu vou trabalhar com valores médios aqui para poder formular ou tentar fazer uma dieta um pouco mais próxima da exigência de cada categoria dessa aqui. Só para a gente entender aqui como é que é esse ganho médio diário, aqui nesse eixo aqui, esse ganho médio diário, aqui está em libras por dia, mas vamos entender só o comportamento da curva, e aqui é a idade em meses. Então quanto mais jovem esse animal for, maior vai ser o ganho de peso que ele tem. E como é que funciona essa curva de crescimento? Bom, basicamente aqui nós temos a unidade de crescimento, seja ela em quilos ou em quantidade de músculo, quantidade de gordura, quantidade de ossos, em função do tempo. Bom, o que acontece? Primeiro, eu tenho um crescimento ósseo um pouco constante, e aí, no caso, quase que necessariamente ele vai acontecendo junto com o crescimento muscular, mas principalmente eu tenho um ponto de inflexão na curva aqui do crescimento muscular, que é quando os animais param de acumular musculatura. Então esses animais finalizaram o crescimento da musculatura, a gente pode falar que eles já estão maduros. E a partir desse momento que eles param, todo o aporte de nutriente, ao invés de ser desviado para o crescimento ósseo ou para o crescimento muscular, vai virar reserva de energia. Então vai ser armazenado na forma de gordura. Isso aqui acontece para quase todas as espécies, só para a gente caracterizar mesmo como é que funciona essa curva de crescimento. Bom, além disso, essa curva de crescimento, o comportamento dela é muito semelhante. A gente pode ver aqui, ó, que em função da idade, as curvas são muito semelhantes. O que vai modificar? A proporção ou a intensidade com que o crescimento acontece. Em função de quê? Em função das raças. Em raças pequenas, por exemplo, eu tenho uma curva muito semelhante. Porém, em valores absolutos, em ganho de peso, por exemplo, essa curva, esses animais de raças pequenas vão acabar crescendo menos. Ao passo que em cavalos de tração, por exemplo, ou de raças de cavalos maiores, de porte maior, o comportamento da curva é semelhante. Porém, em ganho de peso ou em acúmulo de peso absoluto, obviamente esses animais vão ser muito maiores. Então, só para mostrar aqui que o comportamento da curva ou o crescimento acontece de forma muito semelhante. Obviamente que as proporções vão mudar em função do porte da raça. Bom, aqui só para a gente entender a porcentagem do peso adulto em função da idade. Então, nesse eixo de baixo aqui, a idade em meses, nos quadradinhos ou nas barras vermelhas são raças de tração e nas barras amarelas são raças médias. Então, quando os animais são mais jovens, animais de raça média tendem a ter um desenvolvimento mais rápido.
à medida que a idade vai avançando, o comportamento é semelhante. Mas se a gente for pegar a linha superior das duas curvas, elas são muito semelhantes. O comportamento de crescimento aqui é muito semelhante, ilustrando o que a gente acabou de comentar, que as curvas de crescimento, elas são semelhantes. O que vai mudar é a porcentagem, né, ou o ganho absoluto em função do porte e do tamanho dos animais quando eles são adultos. Bom, quando a gente pensa em potro, quando a gente pensa em crescimento, o que a gente precisa ter bem claro na cabeça? Que o consumo vai mudar. Nós falamos que as exigências mudam, que a exigência de energia aumenta, a exigência de proteína aumenta, mas que o consumo também vai mudar. Então, só para a gente pensar aqui, ó, em função da idade, de 0 até 4 meses, de 4 até 12, de 12 a 18, 18 a 24 e 24 a 36. Então, do nascimento até esse animal se tornar adulto completamente. Concentrado em porcentagem da dieta, 100% de 0 a 4. Praticamente ele só vai tomar leite. E vai diminuindo até chegar na idade adulta. E aí aqui, o ideal é que realmente essa quantidade de concentrado vai diminuindo. Por que esse animal precisa comer às vezes mais concentrado do que um animal mais velho? Porque nessas idades aqui, ele ainda não vai ter uma flora, ou não vai ter os micro-organismos no seco intestino grosso como um todo, uma flora madura, ou uma quantidade ou a diversidade de bactérias necessárias para poder degradar a fibra que vem do alimento. Então, essa é a porcentagem de concentrado da dieta e os quilos de concentrado que devem ser consumidos para cada 100 quilos de peso vivo por dia. Então, aqui só um materialzinho de consulta, variando aqui de 0,5 quilos ou de 500 gramas de concentrado para cada 100 quilos de peso vivo, até chegando aqui no final, com 36 meses, 1 quilo ou 1,25 kg de concentrado para cada 100 quilos de peso vivo por dia. Tá? E aí, de novo, pessoal, isso aqui é só uma ideia, só para ter um norte. Dependendo do tipo de trabalho, dependendo da função que esse cavalo cumpre, seja ele cavalgada, seja um exercício leve, às vezes eu nem vou precisar de fornecer essa quantidade. Ou, muitas vezes, nem vou precisar fornecer concentrado. Então, é só um valor de referência para a gente poder guardar aqui como um material para consulta. Bom, ainda falando desses animais em crescimento, eu tenho aqui exigências nutricionais diárias. Aí eu peguei, dentro daquela tabela que a gente tinha, os animais até 24 meses, de animais com 24 meses em diferentes intensidades de trabalho. Então, ou seja, eu posso ter potros também em trabalhos diferentes. Vamos, por exemplo, pegar as competições aí, tem potro, categoria de potro puxado no cabresto. Esse animal, além de estar em trabalho, ele ainda está em crescimento. Então, eu também preciso atentar para isso. Então, aqui, em mantença, trabalho leve, moderado, pesado e muito pesado. Aquele animal que a gente tinha com 24 meses, lá na outra tabela, com 429 quilos de peso vivo. Com o mesmo ganho médio diário, que é o de 180 gramas por dia. Então, eu peguei aquele exemplo lá e trouxe para cá, mostrando que há um aumento considerável na exigência de energia, de proteína e de lisina. Por quê? Porque esse animal, além de estar crescendo, ele ainda está realizando trabalho. Então, essa diferença em função da intensidade resulta em aumento de 70% na exigência de energia, 40% de proteína e, consequentemente, na mesma relação, aumento na exigência de lisina. Então, potro em crescimento e em trabalho, a correção da dieta ou o fornecimento de nutrientes deve ser mais criterioso e mais cuidadoso ainda. Bom, como é que eu posso fazer isso na prática? O que interessa para mim no dia a dia? Eu preciso monitorar o crescimento dos meus animais. Não só o crescimento, mas a saúde e a condição em geral. Então, desde que seja possível, e quase sempre é possível, medir a ingestão diária, ou seja, quanto que o meu cavalo come, quanto que o meu potro come, por exemplo. Qual que é o peso corporal dele? Ah, isso aí não tem balança aqui não. Tem como a gente mensurar isso sem uma balança. Qual que é o ganho médio diário?
Então, se eu tenho pesagens periódicas do meu rebanho, se eu tenho pesagens da minha tropa, eu consigo monitorar ou pelo menos estimar um ganho médio. O próprio nome já fala, é médio, não é aquele valor certinho de cada dia, mas é uma média dentro de um período. E caso, principalmente no caso de potros, se eu tenho sinais de anormalidades esqueléticas, principalmente epifisites e laminites. Então, se eu tenho um desvio de aprumo, por excesso de crescimento, por exemplo, ou por qualquer outro distúrbio, eu preciso conhecer isso para poder tomar a decisão se isso é reversível, se não é, se cabe um investimento ou não, por exemplo. A ideia de trabalhar com potro em crescimento e em trabalho é sempre isso aqui, minimizar doenças ortopédicas, porque são comuns nesse momento de crescimento e de alto aporte de nutriente. Então eu preciso selecionar quais os alimentos que eu vou usar para essa categoria, de preferência forragens de alta qualidade ou com um aporte de nutriente interessante, concentrados que são formulados para crescimento, evitar o uso inadequado de suplementos, e aí sobrecargas de aminoácidos, sobrecargas de minerais, por exemplo, e principalmente a quantidade. No caso de forragem, no mínimo 1% do peso vivo e de preferência à vontade. O concentrado, também aproximadamente 1% do peso vivo, no máximo de 3,6 a 4,5 kg por dia, que dependendo da situação já é um valor bem elevado. De preferência isso aqui fracionado em 2 ou 3 tratos por dia. Bom, quais são as minhas metas para os animais em crescimento? Maximizar o potencial genético para o crescimento, ou seja, eu preciso dar aporte nutricional para esse animal expressar a sua qualidade genética. E manter a integridade do sistema músculo-esquelético. Então, evitar desvio de aprumo, evitar lesão, evitar sobrecarga nesses animais mais jovens. E atentar sempre para a importância dos nutrientes da dieta. Não com o alimento em si, mas sim com o nutriente que aquele alimento está fornecendo. Então, usar alimentos de alta qualidade, as necessidades de nutriente variam com a taxa de crescimento, então isso também vai mudar em função da raça. E a gente tem em mente que o crescimento vai até em cerca de 30 meses de idade. Então, até essa idade é uma idade que eu preciso sim me preocupar com essas características e em atingir essas metas para animais em crescimento. Bom, em geral, a gente precisa pensar em alimentar o nosso cavalo baseado na categoria, ou seja, potro em crescimento, ego em gestação, ego em lactação, cavalo em trabalho, trabalho leve, moderado, pesado, muito pesado, animal em mantença, éguas vazias. Então lembra sempre da categoria, do peso vivo, porque também vai essa mudança ou essa quantidade de nutriente vai ser em função do peso vivo, principalmente o consumo, em função da condição corporal, se eu quero manter o que está, se eu quero aumentar, se eu quero diminuir. Então pensar sempre nessa condição corporal. No estado de produção, como a gente já comentou, principalmente no caso de éguas em lactação, da idade, cavalos idosos às vezes já têm um desgaste dentário um pouco maior, eu preciso preocupar com essas características. Nível de atividade, principalmente em função de exercício, e fase de crescimento ou fase da vida. Bom, o que a gente tinha para comentar era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fica à vontade para mandar a qualquer hora no e-mail ou no fórum Tira Dúvida. Obrigado e até a próxima.